Essa questão do psicossocial já estava dentro da NR1, já estava dentro da SSP, porém não estava escrito de maneira formal. Agora ela está. Então nós vamos ter que trabalhar. Trabalhando. E ainda falo, a prevenção é o melhor remédio. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Além do Software, o videocast que fala sobre o cotidiano das empresas de tecnologia, conectando a nossa realidade com a sua. Eu sou o Jonathan Santos, CEO do grupo TecnoSpeed, e hoje nós vamos falar sobre as mudanças que estão ocorrendo nas normas gerais de segurança e saúde do trabalho. A famosa atualização da NR1. Não sabe o que é? Então fica com a gente aí para descobrir, tá? Mas principalmente por conta dos riscos psicossociais, é isso mesmo, psicossociais agora fazem parte, tá? Mas o fato é que algumas dessas mudanças previstas, ele está assustando os empresários, os gestores, porque eles ainda não têm clareza de como lidar com essas mudanças. Para falar e trazer mais clareza sobre esse assunto, nós vamos bater um papo com um timaço aqui de especialistas. Mas antes da gente começar, já aproveita aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e já deixa aquele like no nosso vídeo. Isso ajuda muito o nosso conteúdo do canal chegar a cada vez mais pessoas do nosso setor. Beleza? Seja muito bem-vindo, Vinícius. Primeira vez aqui com a gente, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jonas. É um prazer estar aqui com vocês. A gente fica lisonjeado com o convite. E conte conosco, conte com a Clube Med. Bora. Também está com a gente o Dr. Rivelino. Seja muito bem-vindo, Dr. Rivelino. Prazer estar com vocês. Estamos aqui para trabalhar e responder alguma coisa que vocês precisam ouvir. Boa. E também o Fábio Wi-Fi, nosso gerente de unidade. Seja muito bem-vindo, Fábio. Beleza, Joe. Obrigado, muito obrigado. É uma honra participar aqui do podcast com vocês. Espero cooperar dentro ali da esfera das nossas queridas software houses. Boa. Bom, gente, antes da gente começar a entrar no tema, agora para valer, mas antes vamos dar um quebra-gelo. A gente convida todo participante novato aqui no nosso videocast a compartilhar alguma situação inusitada que viveu no trabalho. Porque a ideia do videocast é o além do software. O que é o além do software? Quando a gente conversa com o cliente vê ali o que está acontecendo, a entrega do software, mas ele não sabe o que acontece nos bastidores. E acontece muita coisa nos bastidores, né? Então eu quero convidar vocês a compartilhar uma situação de bastidor que aconteceu aí durante a carreira de cada um de vocês. Podemos começar com você, Fábio? Podemos começar sim. Vai lá então. É muito legal. Eu lembrei de uma situação que ela faz parte do contexto que a gente vai falar aqui, né? De uma empresa que eu trabalhei muitos anos atrás. E eu estava voltando da minha hora de almoço, como eu fazia todo dia, pegava a minha moto, ia almoçar e voltava. E aí chegando perto ali da empresa, 2 quadras da empresa, eu sofri um acidente ali, um cara me fechou. Eu acabei indo pro chão, ralei o braço, ralei perna, tudo, e tava ali, juntou aquela galera de curioso na hora, né? Normal. E aí, vejam só, na mesma hora, o meu gerente passando de carro ali do lado e me viu naquela situação, né? Eu falei, poxa, o cara vai me amparar agora aqui, vai, né? Ver o que tá acontecendo, tá? Ele abriu o vidro do carro, assim, pôs a cabeça pra fora. Você vai trabalhar depois, né? Segue o vai. E eu em estado de choque ali, né? E o cara me faz aquela pergunta. Eu falei, eu vou ali. Claro, né? Nem ser líder nada. Aí ele pegou, fechou o vidro de novo e Senão pode ficar foi embora mesmo. Partiu. Cara, é uma história que eu achei interessante trazer, porque faz parte do contexto que a gente vai falar aqui na sequência também, né? Risco ocupacional, psicossocial. Mas é outra empresa, né, Fábio? Graças. Passou, faz parte do passado. Botas é assim, então vou saber. Faz parte do passado. Que mão pesada. Boa. Legal. Doutor Rivelino, e aí? Mas rapaz, eu tenho uma que aconteceu essa semana, sabe? Bastante interessante. Eita. Estava numa reunião, numa grande empresa, estava eu, o superintendente e o dono da empresa discutindo, conversando. E o dono da empresa chegou e falou assim, olha, eu visto a camisa do Donald Trump. Aí a gente olhou um pro outro assim, fala, beleza, né? Vamos concordar, né? O patrão, né?
Aí continuamos a conversa, de repente ele levantou da mesa e começou a tirar o suspensório, a cinta, tirou a camisa, ficou só de calça mesmo, meteu a camisa em cima da mesa. Tá vendo aqui, ó? Donald Trump. A etiqueta da camisa dele é Donald Trump. Ele não conhecia essa marca. E aí ficou eu, superintendente, um olhando pra cara do outro, falando, meu Deus do céu. Aí até brinquei, né? A cueca também não é do Donald Trump. Deus, menos não. Recente agora, 2, 3 dias atrás. Comprou criptomoeda do Donald Trump? Parece que sim, né? Mas ele falou, daí eu mato a cobra e mostro o pau. Tá aqui, ó. Pá. Aí você falou assim, não precisa mostrar a cueca também não, eu acredito. Uma pessoa muito inteligente, né? E de repente parece com umas dessas. Faz parte. Interessante, muito inusitado. Bem inusitado, né? Muito legal, gosto muito dele. Esse é show. Vinícius, situação inusitada aí. Rapaz, sabe que eu tava vendo o pessoal comentar, você falou de uma questão muito antiga, né? Aí me arremeteu uma situação há um bom tempo atrás. E envolve muita questão de chefe e liderança, né? Porque o líder é aquele que vê os colaboradores não apenas como um número, mas sim como seres humanos. E eu tinha muito isso na Marinha. Eu fui fuzileiro naval, entrei para as Forças Armadas. E na escola, quando a gente entra, a missão de todos os instrutores é de nós pedirmos para sair, da gente desistir. E existe aquela comemoração, né? Tá lá na flexão, bar do sol, Rio de Janeiro, 40 graus, todo mundo babando, morrendo. Um já fala, quero sair, senhor. Aí todo mundo comemora, o 24 desistiu. Não, eu era o 24. Lá todo mundo é número 24. Beleza. Primeiro dia 0, iniciam lá, posição de flexão. E era assim, 500 flexões, 1000 polichinelo. Aí eu olhei para um lado, tinha um companheiro, né, um colega do meu lado aqui na flexão. Cara, ele tava numa situação assim, ó, se matando, morrendo, falando o que eu tô fazendo aqui. E eu na posição de flexão, ri comigo mesmo. Ri da situação, né? Quando eu dou risada, eu vejo 2 boot assim, ó. Tof, tof. A hora que eu olho pra cima assim, primeiro sargento Frank, acho que eu nunca vou esquecer esse nome. Risadinha. O senhor, então, é o Risadinha. Cara, eu sou um cara que eu não me sujo, assim, eu não tenho... Tô na lama, só a sola do tênis ali tá sujo. E todo mundo nesse dia virado de ponta cabeça, preto. Aí ele olhou me perseguindo, 24. O senhor tá muito limpo, 24. Jacaré. Jacaré é um castigo nos fuzileiros navais, que não sei se vocês... Aquela corda que você vai pulando, tem uma lama embaixo. E essa lama se chama jacaré. O que é o jacaré? É você mergulhar na lama. E logo no primeiro dia, esse sargento Frank já fala, 24, jacaré. Falei, nossa, tava com a minha melhor roupa. Primeiro dia de escola, né, de fuzileiro e tal. Tá bom, né, vamos lá pra lama. A prostituição, a lama foi proibida porque tava dando pereba na galera. De tão tenso que era o castigo. Quando eu saí de formatura, cabisbaixo já, né, ele falou, 24, só um minutinho. Eu vou com você, 24. Isso, pra conferir. Meu amigo, ele veio comigo. E eu tive um emprego da internet. Falei, pô, sargento, estamos só nós dois aqui a caminho do Jacaré, né? Tinha uma distância. Pô, sargento, estamos só nós dois aqui. A gente não precisa disso, né? Você tá maluco, velho? Quando chegou na lama, que daí eu comecei, o pé já começa a afundar. E eu indo devagar e tal, já coloquei uma mão. Ele, pera aí que eu vou te ajudar, 24. Pegou assim a camiseta e socou eu na lama. Só que o que acontece? Como a gente já tava com o pé enficado, na hora que ele me impulsionou, que ele me empurrou, segurando, o pé dele pisou na lama e travou. Eu vi esse cara caindo na minha frente, olhando pra mim aqui, ó, e mergulhando. Muito feliz, né? Em resumo, cara, eu tinha o ranking do jacaré, né, que era o pior castigo, o 24 estava em primeiro lugar. Eu fui perseguido durante 6 meses por esse sargento Franklin, que ele olhava e falava, eu vou fazer você desistir. Chegou um ponto, e aí eu concluo minha fala, que foi tão intenso quando ele olhava para mim e ele puxava os castigos, digamos assim, correr
volta jacaré, piscina, onda e tal, que ao final de 6 meses eu estava em primeiro colocado do curso, de tanto que ele extraía de mim. E graças à inteligência emocional, que é o tema aqui hoje, se eu não tivesse, do tipo, agora eu vou encarar um negócio, eu percebi que esse cara, ele não estava me castigando, e sim me treinando para ser um dos melhores. E ao final desses 3 meses, ele chegou em mim e falou, pô, 24, você conseguiu, hein, 24, batendo aqui, que doía aquele dedo dele de martelo, aqui, que eu quase chorava. Então foi uma inteligência emocional, graças a Deus, que eu consegui ter naquele momento, de muito esforço, mas eu paguei o preço, viu, cara? Não foi fácil, não. Da lama ao luxo. Da lama, ô louco, que chora e a mãe não vê. Verdade. Boa. Mas vamos lá então, né? O pessoal deve estar ansioso aí, porque a gente tem um tema muito importante para tratar. E, assim, eu particularmente, quando ouço falar de NR1, eu falo, cara, o que é isso? É de comer esse negócio, né? Quem não vive isso diariamente, né? Não tem noção do quão abrangente é esse tipo de regulamentação, de normas, né? E aí, doutor Rivelino, eu queria que o senhor desse um contexto para a gente sobre como é que surgiu essa história, né? Como é que até a gente chegar no momento que a gente está, essas atualizações que vieram acontecendo. Sim, as NRs que a gente chama, né? Norma regulamentadora, né? Hoje nós vamos falar basicamente de uma alteração que teve na NR1, né? A NR1 é a primeira delas todas, né? Ela dá todo um subsídio para as outras NRs. Hoje nós temos 38 NRs, né? Cada um tratando de um tema específico na jurisprudência trabalhista, né? Tá. 1943 tem aí a introdução da nossa CLT, né, lá por Getúlio Vargas, né? Tínhamos muitos problemas de ordem, vamos dizer assim, social, de segurança, né? Por exemplo, existiam muitas máquinas, não existiam EPIs, então houve sim a necessidade de começar a interagir isso, colocar isso na lei, criar regulamentos onde as indústrias faziam. Lembrando bem que a nossa CLT não atendia serviço naquela época, né? Ela foi introduzida geralmente para a indústria. Então você vê muitas regras hoje elas são direcionadas para uma indústria e não para uma prestação de serviço, para uma empresa de TI, né? Onde há várias mudanças, há várias formas e funções diferentes do que está hoje no mercado, né? É proteger a saúde do trabalhador. Basicamente isso, tá? O que eles precisaram fazer? Não tinha nada, eles foram lá em 1977, eles alteraram o capítulo 5 do título 2 da CLT, alterando o artigo 155 e colocando ali a especificação de que as empresas precisavam, de alguma forma, ter instruções, né? ter normativas para tratar a segurança e saúde do trabalhador dessas empresas. Aí que começou tudo. Aí então. que começou tudo. Aí começou então aí a partir de 1978, com a portaria 3.214, né? Começou a instituir a NR do 1 ao 28, né? A NR1 é a partir até a 28. E a nossa Constituição, em 1988, do seu parágrafo 7, inciso 22, ela coloca então ali a obrigação de se ter dentro das empresas normas, né, e procedimentos para que elas trabalhem essa questão de segurança e medicina do trabalho. Tá? E passou a ficar obrigatório. Exatamente. Lembrando que assim, então, tá dentro da CLT, a CLT chama. E aí as portarias são feitas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que são chamadas NRs, tá? Norma regulamentadora. Norma regulamentadora número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 e assim sucessivamente até a 38ª, até a 38 que nós temos hoje. Ou seja, então conforme o mercado de trabalho ele foi evoluindo, foram a necessidade, atualizações nessa. Exatamente. Você tem norma para altura, norma para quem mexe com a área de eletricidade, quem mexe com a área de altura, construção civil, né? Quem tem, por exemplo, o pessoal que mexe com a insalubridade, com a periculosidade. Então, todas têm uma norma regulamentadora que trabalha quais o aspecto mínimo que elas têm que ter, que o trabalhador e que a empresa
não é só a empresa, o trabalhador também tem que participar disso, né? A estabelecer essa segurança em medicina. Entendi. Tá? Lembrando que o Brasil é um dos campeões em acidente de trabalho, né? Então, isso é extremamente importante, embora tenhamos 38 normativos aí que trabalham sobre o assunto. Entendi. E é mais óbvio a gente, quando essa parte física é mais óbvio, né? Então, se a gente vê lá, olha, uma construção civil, os materiais de EPI, né? Exato. Arame, capacete, né? Proteção ali, é mais óbvio. É mais né? óbvio. Agora, essa mudança que aconteceu recentemente, então ela traz o advento dos riscos psicossociais, é isso? Exatamente. Então, com a entrada, né, um pouquinho desse histórico, né, a NR1 ela estabelece as diretrizes e as bases para todas as outras NRs, né? Então, ela tem uma coisa chamada gerenciamento de risco ocupacional. E dentro desse gerenciamento de risco ocupacional, ela determina alguns aspectos que a empresa tem que fazer, tem que tirar. E, a partir daí, ela cria o programa de gerenciamento de risco dentro da GRO, que é o PGR, que praticamente todas as empresas hoje têm. Quem está livre de fazer PGR hoje? Aquelas empresas, EPPs e as microempresas, né, que estão no grau de risco entre 1 e 2, porém, que não tenha nenhum risco, porque se ela tiver algum risco, ela vai ter que montar o PGR. Que é um programa, né? O PGR, ela é a forma como você vai implementar, por exemplo, numa construção civil, igual você falou, ele vai ter que ter lá um balancinho, uma escada, um cinto de segurança, né? Um capacete. Então a PGR vai estar ali normatizando exatamente isso. O que deve ser, como deve ser usado, entendeu? Como que a empresa tem que fiscalizar. Então é isso, essa é a PGR. A GRO, ela determina que tem que ser feito. Então, a PGR vem e diz, tem que ser feito nesse formato, tá? Então, as empresas são obrigadas a montar isso hoje por uma questão legislativa, mas também por uma questão de segurança, tá? E a empresa tem que passar a gerenciar isso, entendeu? A NR1, primeiramente, ela foi criada para atender alguns 5 riscos que tinham, né? Que é o risco físico, o risco químico, biológico, né? O risco de quedas, etc. Tá? Ela foi criada para isso. Mas, Ivelino, a psicossocial não estava dentro? Sim, estava dentro, mas não estava escrita. E é aí que veio a alteração dessa nova normativa agora, né? Dentro dessa ANR, uma atualização do item 1.5 da norma, colocando a questão do psicossocial, tá? E isso é muito importante. E como é que nós vamos trabalhar isso? Essa é a grande pergunta. E por incrível que pareça, todas as empresas têm esse risco. Talvez num grau mais alto ou um grau mais baixo. Um grau mais baixo. Aí vai depender de como que esse PGR, de como que essas tratativas, né? Como que os fatores são trabalhados dentro da empresa. Depois eu vou passar para vocês quais, vamos dizer assim, os 7 fatores mais comumente aplicados e que gera muito problema psicossocial hoje ao trabalhador, ok? Que é ruim tanto para o trabalhador, obviamente, como para a própria empresa. Mas, então a gente vai conseguir ver esses dois lados hoje aí com vocês, tentar dar uma esmiuçada para dar um entendimento um pouquinho melhor a respeito disso, tá ok? Caramba, assim, de novo, né? Você olha uma indústria química, Exato. é óbvio, é material, né? Você enxerga ali o risco. Exatamente. Você olha uma indústria da construção civil, você enxerga o risco, é fácil para você enxergar. Exato. Quando a gente está falando de riscos psicossociais, eu acho que primeiro talvez tem que ter uma conscientização do que é o psicossociais, não é não, Vinícius? Você vê, a Clube Med tem uma frente de trabalho voltada principalmente a essa área psicológica, né? E como é que você vê as empresas entendendo o que é um risco psicossocial, por exemplo? Perfeito. É muito importante. O doutor trouxe aqui a questão da legislação, né? E sim, de fato, a lei é importante, mas a saúde do colaborador, inclusive a nossa médica, ela trabalha muito isso, né? Vamos resguardar a empresa da lei. Mas quando a gente investe em saúde, isso de fato tem um ROI, tem um retorno sobre o investimento. Uma pesquisa feita pela OMS, ela identificou que a cada $1 investido em saúde e bem-estar,
retorna-se $4 para a empresa. Uhum. Em produtividade, redução de afastamentos e por aí vai. Mas um ponto-chave que você trouxe da questão psicossocial é que existem vários problemas para o empresário, para a empresa, como absenteísmo, que é a falta do colaborador. O colaborador está afastado, né? Não está indo trabalhar. Mas principalmente o presenteísmo, que é o quê? É o colaborador que está indo trabalhar, ele está presente, mas ele não está aí. Só de né? corpo. Só de produz. E um dado também da OMS, uma pesquisa daí global, no caso, ela identificou que 14%, de 12 a 14% dos colaboradores das empresas sofrem de presenteísmo. Ou seja, o trabalhador está ali. Se a gente colocar no papel o custo disso para uma empresa, você imagina só quanto não dá ao ano. Né? E aí a gente começa já a observar o ROI. Sem dizer na redução do afastamento, que de fato a solução como a Clube Med reduz o afastamento. Quando chega o atestado, a gente costuma falar que é o reativo. Por quê? Já aconteceu tudo que tinha para acontecer e veio o atestado. Já o presenteísmo, né? Aquele sintoma que está ali no obscuro, digamos assim, porque é mais difícil de se medir, né? A gente chama ele de proativo. Mas um ponto importante é que, diante dessa linha de raciocínio, no caso da Clube Med, a gente chama da jornada do atestado. Eu não sei vocês, mas eu e boa parte assim dos nossos amigos são assim. A gente acorda mal, uma dor de garganta. Estamos entrando no inverno. Geralmente é resfriado, dor de garganta. Ninguém se medica. Passa o dia ali se arranhando. E aí você acorda no outro dia um pouco pior. Aí você fala, caramba, vou precisar. Só que só de você pensar em ir numa unidade de pronto atendimento, seja ela particular ou pública, você já começa a falar, nossa, mas já se desgastar. E aí você passa um dia, segundo dia. Quando dá no terceiro dia que você já chegou numa situação tensa, é aí que você vai numa unidade de pronto atendimento. Só que você já está num reativo, né? Uhum. E aí volta aquele atestado de 14, né? Que não entra pelo INSS, de 10, de 8, porque a pessoa realmente chegou naquela situação. Mas quando ela tem uma facilidade de um atendimento médico ali, ela pode, no mínimo sinal que ela tem de saúde, né? Um mínimo resfriado, é tão simples, no caso da Clube Med, que com 2 cliques, um médico já inicia o atendimento e até inicia o tratamento. Então, eu, por exemplo, era 1h da manhã, domingo para segunda, eu tinha que acordar na segunda-feira, trabalhar, né? E assim, aquela segunda daquelas. E aí, quando 1h da manhã eu acordei assustado, porque eu tive uma dor no peito, na qual eu nunca tive. Juro pra vocês, eu achei que eu tava infartando de tanta dor. E nisso já veio aquele filme na cabeça. Vou ter que acordar alguém. Tô morrendo. Só tá minha mãe na cidade, 1h da manhã. Eu já imaginei ela na recepção da UPA, meio que ao relento ali. Eu passando a madrugada na maca lá dentro, tomando soro. E eu pensei, amanhã eu vou sair 9h da manhã, acabado. Que jeito que eu vou trabalhar com o tanto de coisa que eu tenho para fazer? Olha o que aconteceu. Eu peguei o celular, abri o pronto atendimento, o médico me atendeu. Ele falou, calma, Vinícius, você não está infartando. É a boca do seu esôfago, né, a boca do seu estômago ali, que ela está irritada, a dor irradia para o peito, realmente parece que você está infartando, mas não é seu coração, é o seu esôfago. Eu vou te prescrever gastrogel. Eu não sei que diacho, eu tenho uma gavetinha lá de medicamento que a gente chama da farmacinha, né? A hora que eu abri, tinha um gastrogel fechado. Não sei da onde veio parar aquele gastrogel, mas tinha um gastrogel fechado. Boa coincidência. Eu peguei, doutor, é esse? Ele falou, é esse mesmo. Em resumo, Jonas, eu tomei o gastrogel, deu 15 minutos, ou remedinho bom, fazendo até propaganda de medicamento.
Mas eu tomei o Gastrogel, em 15 minutos já tinha aliviado minha dor. Era 1h30, 1h40, eu já estava dormindo. Acordei 7 horas, eu acordo cedo, então às 6 horas, 5 horas. Acordei 7 horas e fui trabalhar em meu dia normal. Mas nesse dia era para eu ter saído 1h da manhã, alguém, né, me acompanhado, provavelmente alguém que eu amo, ficado na recepção, eu passado a madrugada no sono e perdido o dia de trabalho. Então a facilidade no acesso à saúde tem um retorno muito grande. Eu entendo que assim, a ótica que você traz, ela evidentemente é importante, né? A gente não olhar só com o olhar da norma, Ao preventivo. né? Mas olhar a saúde com o olhar de prevenção e a saúde de modo geral. A questão é que quando a gente está falando de um resfriado, é visível. A pessoa está ali, ela começa a espirrar, né? Aí você começa, a pessoa está espirrando. Daqui a pouco ela parece já cheia de blusa. Daqui a pouco está suando. Então, é algo que a gente vê essa progressão. Quando a gente está falando de riscos psicossociais, a abrangência disso é muito grande. Dá margem para muita interpretação. O que é psicossociais? E quando você traz uma norma que começa a responsabilizar, inclusive, a empresa sobre o tratamento, ou não vou nem dizer sobre o tratamento, mas sobre a maneira como ela lida com funcionários e os riscos psicossociais, o empresário ele se assusta, ele fala, mas peraí, eu não sei nem o que é psicossocial, o que eu tenho, como é que eu vou prevenir o psicossocial? Porque é diferente, de novo, né? Vamos fazer uma analogia com a construção civil. Eu tô vendo ali o pedreiro ali, se ele não usar o capacete, pode cair um negócio na cabeça dele. É óbvio isso, é óbvio. Agora, quando a gente tá falando de psicossocial, eu tô falando do que especificamente? Aqui eu acho que cabe um esclarecimento, né? O que engloba um psicossocial? Tá certo. Bom, tecnicamente nós temos vários fatores, né? Dentre eles eu vou citar os 7 aqui que eu disse a vocês, que hoje está trazendo muito problema para as empresas, inclusive muitas alegações, inclusive de burnout, que está dentro desse psicossocial. Tá? É uma relatividade que acontece em algumas empresas, né? E acaba a pessoa desenvolvendo uma doença dessa. Estava até comentando antes com vocês aqui sobre essa questão de uma ação gigantesca que nós temos lá no estado de São Paulo, de burnout, uma solicitação. Então eu falo que o cuidado que a empresa tem que ter na prevenção, como ele estava falando, ela se transforma na área jurídica de um processo trabalhista ou num afastamento por tempo determinado. O impacto. O impacto para a empresa é muito grande. Porque você tem um indivíduo que não está produzindo, o presenteísmo nada mais é do que um camarada que está lá dentro também, que não produz, que está mal ou que tem algum problema, e isso não está sendo tratado pela empresa de alguma forma. Ok? Então, para as empresas de tecnologia, por incrível que pareça, vai ter muito disso e tem muito disso, na verdade. Nós temos um problema hoje que se chama conteúdo de trabalho, é um dos fatores. O que é conteúdo de trabalho hoje? Por exemplo, você tem um indivíduo que está numa função que não é para ele. O recrutamento e a seleção feita e a colocação desse indivíduo nessa função não é para ele. É a função que tem muito estresse, é a função que tem que lidar com prazo, com tempo, com uma certa dinâmica, vamos dizer assim, intelectual. Então, é uma pessoa que eu fui lá, contratei, coloquei ele dentro, em vez de ele estar me ajudando, ele está só se arrebentando ali dentro, ou seja, não está produzindo nada. Esse é um exemplo. Tá? Então, a pessoa certa para a função certa. Descrição de cargo, análise de cargo, colocar a pessoa adequadamente lá dentro. A outra que nós temos é a falta de processos dentro da empresa. Está dentro desse conjunto aqui, que é o conteúdo do trabalho. Você chega em algumas empresas e não existe um processo definido. E a pessoa fica lá, ela faz isso, ela faz aquilo, o que eu faço, o que eu não faço, quem que eu mando, quem que não mando, isso gera um estresse. Isso vai causando. A ansiedade hoje é um mal do século. Aí nós vamos ter síndrome do pânico, nós vamos ter burnout, nós vamos ter pessoas com dores musculares, etc. Ansiedade exagerada, que hoje todo mundo tem, quem não tem, né? A gente já tomou uns remedinhos todo dia, né? Para tomar ansiedade. Eu tomo. Se alguém falar que eu não tomo, controlada, né? Exatamente, tá? Essa é uma delas, tá? Que traz tudo isso. Então, o ambiente da empresa
já nos limita. Opa, então eu posso trabalhar isso? Claro, eu devo trabalhar isso. Isso tem que fazer parte da minha PGR. Saímos da esfera de prevenção e passamos para uma esfera legislativa, normativa. Ou seja, é melhor fazer um trabalho adequado? Lógico que é. Você vai evitar. Esse indivíduo, a partir do momento que ele se afasta do trabalho, acabou. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Tem uma empresa aqui que ele é auxiliar de escritório na empresa. Ele estava ali trabalhando auxiliar de escritório. Mas, para complementar a renda, o que ele fazia à noite? Uber, entrega de pizza. Não chega a ser o Uber, é o entregador. O que aconteceu à noite? Se acidentou de moto. Quem pagou a conta? A empresa que ele trabalha durante o dia. Que paga os 15 primeiros dias e agora vai ficar seu indivíduo durante 90 dias. Porque ele quebrou o fêmur. Um exemplo também. Então, eu tenho que também saber se esse indivíduo vai me trazer problema dentro da minha estrutura do conteúdo do trabalho. Essa é uma coisa que precisa ser vista e tem que fazer parte do meu PGR. Se a empresa quiser assim determinar, ok? Porque colocou no PGR, você vai ter que cumprir. Exato. Sim. E uma delas é você ter uma empresa como essa, que te antecipa algumas coisas. Porque hoje, o que nós temos hoje que a empresa sente isso? É o famoso BO. O funcionário está a fim de matar o dia. O que ele faz? Vai para o posto de saúde e pega o atestado médico. Eu presenciei no escritório oftalmológico, o paciente saiu da sala do médico, foi até a secretária dele, e a secretária falou assim para ele: quantos dias você quer de atestado? Entendeu? Então, tudo isso é uma prevenção. A prevenção é a melhor coisa. Isso é um item. Aí nós temos a questão da jornada de trabalho. Né? Jornadas extenuantes. O que a nossa legislação fala? O que a nossa Constituição fala? São 8 horas de trabalho por dia, 44 por semana. Ok? Eu posso aumentar essas horas? Posso, sob acordo, posso fazer mais 2 horas extras por dia. Mas quem disse que hora extra é para se fazer todo dia? Cara, não está escrito que hora extra é para se fazer todo dia. A hora extra, na verdade, já é um trabalho extenuante. Ok? Você já esticou de 8 para 10 horas o trabalho dele. Então, esse é um exemplo também de coisas que tem. Então, hora extra é quando houver uma necessidade, mas você vai a algumas empresas em que a hora extra passou a ser rotina. A exceção virou regra. Virou regra, tá? Esse é um exemplo. A outra é a desconexão, que aí atua muito na nossa área de TI. Na soft house e software. Por quê? Você tem um camarada trabalhando 8 horas por dia, mas ele está em home office, né? Trabalhando, a gente não chama de home office, juridicamente é o teletrabalho, né? É o que está na lei, é teletrabalho, não home office, mas é a mesma, vamos dizer assim, a mesma colocação, né? E essa pessoa não se desconecta. Se você ligar lá meia-noite, ela está trabalhando, 1 hora ela está trabalhando. E essa desconexão vai gerar todo esse transtorno. Então, nós temos mais um elemento para poder trabalhar dentro do nosso PGR. Perfeito. Principalmente para as empresas que trabalham com a área de TI. Porque as indústrias geralmente não fazem mais que 2 horas por dia de extra, geralmente estão no mesmo segmento, e alguns segmentos trabalham até menos, 6 horas, 4 horas, depende do segmento, tá? Por lei, né? São obrigatórios. Então, a jornada de trabalho é o segundo elemento, que pode ser trabalhado aí pelas empresas de tecnologia. A terceira seria autonomia e controle, né? Que é uma falta aí de flexibilização da própria empresa, né? Da pessoa participar, né? De como que funciona a minha área. Eu posso determinar alguma coisa. Eu tenho uma reunião, eu estou sendo chamado, né? Eu estou participando, estou opinando. Pensa você que está trabalhando numa empresa e todo mundo faz reunião e você não está. Como que você se sente? É só se colocar no lugar, você vai começar a ter ansiedade, você vai começar a se sentir excluído. Então isso é uma ação psicossocial de alguma forma, psicologicamente isso está ativando a pessoa e isso vai gerar uma doença, com certeza isso vai gerar uma doença. Eu venho do ramo de indústria desde 89, então eu posso dizer que muitas pessoas se adoeceram, muitas pessoas têm problemas graves hoje de saúde devido a esse tipo de comportamento dentro da empresa. O outro que a gente chama é equipamento de trabalho. É muito comum você chegar na empresa e o cara ter um notebook que não funciona, um computador que só dá pau, né?
não tem um ar-condicionado para ter um ambiente adequado, né? O outro que a gente pode trazer são culturas e da função organizacional da própria empresa. Toda empresa tem uma cultura organizacional, o jeito dela trabalhar, sabe? O jeito que o patrão manda, o jeito que o dono da empresa manda. Então, esse é um elemento que ele pode ter assim, um baixo nível de atenção sobre aquele assunto. E isso também gera ansiedade dentro da empresa. Isso gera alguns problemas, né? Falta de comunicação, então, é a pior deles. Opa, então eu tenho mais um elemento que eu posso trabalhar dentro do meu PGR. Eu já estou dando aqui algumas dicas, né? Para que as empresas comecem a colocar todos esses assuntos em ordem. Eu acho interessante esse ponto que você abordou de trazer o colaborador para perto a entender o problema, entender o que está acontecendo. Quando a gente fala de um relacionamento de empresa-cliente, a empresa ela tem um interesse muito claro em ouvir o cliente. Em ouvir e aí, o que você está achando? Tá tudo bem, né? Faz uma pesquisa ali de satisfação, né? Para você reter o cliente, né? Para tratar ele bem e tal. Não é tão comum a gente ter esse tipo de pesquisa com colaboradores, né, Fábio? Eu queria te perguntar. A gente tem, né, no Wi-Fi tem uma segmentação que é o Wi-Fi Pesquisas. Você vê esse tipo de implementação em algumas empresas de pesquisas que consigam trazer à luz, talvez até para ações preventivas, né, como a gente estava conversando aqui, essa comunicação com o colaborador? Sim. Complementando o que o Dr. Riverino falou e o Vinícius falou também, eu acho que a primeira linha de código aí, quando a gente fala de software house e colocar a tecnologia funcionar também a favor dessa conjuntura, é a primeira linha de código que a gente entender que é uma quebra de paradigma, né? A gente está falando de risco ocupacional e psicossocial, e às vezes quando você é uma software house, você fala assim, eu sou uma software house, eu não tenho ninguém que sobe em escada, eu não tenho ninguém que desempenha serviço de risco ali, e às vezes a gente deixa de considerar o tamanho dessa importância, né? A gente pensa assim, risco ocupacional para uma software house vai ser ergonomia, como a gente estava comentando aqui antes da gente começar o nosso bate-papo aqui. E o psicossocial, quando a gente fala de colaboradores da área de tecnologia, a gente tem que entender que a gente está lidando com um público, né? E aí já vou falar sobre a ação do pesquisas nesse sentido, é você conhecer muito bem o perfil do teu colaborador, né? E em tecnologia a gente sabe que o perfil comportamental do colaborador em tecnologia, ele é característico. Ele exige uma especialização de quem lida com esse público. Então, para nós que somos líderes, gestores e quem é dono de negócio vai ter que enfrentar isso, ele vai ter que enfrentar isso não como uma normativa, mas entender o retorno que ele tem de uma equipe que tem os riscos mapeados, que está sendo feito um tratamento, que tem um PGR bem feito, né? Então, assim, a pesquisa, você ter uma ferramenta tecnológica que vai fazer essa coleta, que vai fazer esse input, é fundamental porque ela pode trabalhar de várias nuances. Então, o Wi-Fi de Pesquisas, que é uma ferramenta de construir um formulário para resposta online. Então, você tem lá o envio da pesquisa, o colaborador vai responder, você tem a coleta de informações, você tem ali o Analytics para te mostrar como é que está o comportamento daquele retorno, né? Mas você pode trabalhar várias nuances, trabalhando humanização, comunicação não violenta. Exato. Você trabalhar algumas técnicas que elas vão ajudar você a ter um clima mais leve de trabalho, uma forma de trabalho de equipe mais leve, onde você vai conseguir extrair essas informações, né? Quando você fala trabalhar com dev, por exemplo, eu já vi situações em que a pessoa pediu demissão da empresa, eu tive um caso desse, não comigo, mas com um amigo próximo. O rapaz pediu a demissão porque ele estava incomodado com a situação do time que ele estava trabalhando, mas ele teve vergonha de falar para o líder sobre isso. Ele simplesmente era uma peça fundamental do time, ele chegou lá e pediu demissão. E ele só foi contar isso depois que todo o processo já tinha sido encerrado. Olha aí. Então esse empresário, ele perdeu uma peça-chave. O impacto, né, de não ter um sistema de prevenção ali que conseguisse capturar isso antes, né? Uma ferramenta ali, ele vai ter evidência, né? Com uma ferramenta tecnológica, ele vai ter então a evidência, ele vai ter ali o vestígio de que ele está trabalhando essa coleta também.
que esse é um dos pontos que a gente pode se adequar também à normativa. Mas ele vai estar, sobretudo, com um canal de comunicação com o perfil de colaborador que ele tem, que é menos intrusivo, que dá mais liberdade para o colaborador tentar demonstrar mais esse problema, esse risco psicossocial que ele pode estar apresentando. Pessoal, então, interrompendo um pouquinho o podcast para a gente falar um pouquinho do iFire, tá? O iFire tem uma solução de software para você realizar pesquisas. Você pode criar formulários desde o zero, usando também exemplos, mas também criando seu próprio formulário do zero, para que você possa, então, entender um pouquinho mais tanto do seu cliente quanto do seu colaborador. A gente está aqui na conversa sobre a NR1 e os impactos aí para os empresários. Então, é uma solução que vai de encontro diretamente com essa necessidade, por exemplo. Então, você pode acessar o wi-fi.me/pesquisas ou utilizar o QR Code que nós vamos colocar aqui nesse material para você conhecer um pouquinho mais da solução, se cadastrar ali na conta grátis, começar a usar e conhecer ali os benefícios que essa ferramenta tecnológica pode trazer para o dia a dia aí do seu negócio e da sua empresa. A nossa área de TI, a gente até discutiu anteriormente, o doutor pode falar também, nós temos um problema de ergonomia muito grave. E a maioria fica sentado o dia inteiro. Sim. E quem está em casa que você não vê o móvel que ele está usando, como é que faz? Ok? Então tudo isso entra, tá? Tudo isso entra no psicossocial. Não tem como não ser atingido com isso. Então, a ergonomia é um dos pontos básicos nosso, né? O Vision Test, né, que é um teste que às vezes costumam fazer nos exames, a audiometria é extremamente importante, porque você vive falando, né, vive com headphone ou com outros tipos, né? Então, várias coisas que podem ser trabalhadas. A dinâmica de algumas empresas em que eu já vi é a paradinha do tempo lá para se fazer uma ginástica, né? A pausa. Isso é extremamente. Isso vai fazer parte do quê? Do PGR. Tá? É uma estrutura que você consegue colocar. Eu acho interessante, doutor, assim, que você vê que é uma... Por que tá trazendo essa normativa, tá trazendo tanto medo? Que um professor meu dizia que o ser humano ele tem medo do desconhecido. Quando ele conhece, ele vai lá, né, ou enfrenta e vai e tal, né? Agora, quando ele não conhece, aí não sabe o que é. Como é que você vai lutar contra aquilo? Ou como é que você vai se preparar para aquilo? E eu vejo que essa normativa ela ainda está assim, sabe? Psicossociais é um negócio muito amplo. Por exemplo, hoje quando a gente vai contratar um colaborador, ele passa por um exame admissional. Perfeito. Né? E o padrão do exame admissional, qual que é? Vai lá no... Tá enxergando aqui? Responde em formulário. Você tem... usa remédio controlado, você faz não sei o que, tal. Pratica esportes. Isso, faz um exame ali físico, muitas vezes, né? Tem lesão por esforços repetitivos, não tem, tal. Então você já tem meio que um diagnóstico inicial. Agora, e eu vou dizer por mim, né? E faz um bom tempo já que eu não faço exame admissional. Mas na época que eu fiz, eu não tive nenhuma parte desse exame que tratou a área psicológica. Nada. Perfeito. Nada. Então você fala assim, poxa, mas agora as empresas vão começar a ser responsabilizadas, e de certo modo, vão ser responsabilizadas sim, por questões que transcendem, né, não, a parte física, né, do colaborador. Mas nem os exames admissionais ainda estão preparados para trazer uma evidência ou para até proteger a empresa, né? Porque o que eu entendo do exame admissional? Ele traz uma segurança para o empregado, mas também para o empregador. Perfeito. Né? E agora então, ainda está nebuloso em como essas coisas vão se encaixar dentro de uma estrutura de contratação, evolução, né, dentro das empresas e até chegar no momento em que o colaborador levantar a mão e falar assim, tô com burnout. Mas quem garante que você já não estava antes de entrar aqui? O ponto que todos falaram assim e teve um ponto de inflexão é que qual o motivo de hoje nós estarmos discutindo isso? Claro, a pesquisa vem de muito tempo, porém somente o ano passado foram 288 mil casos de licença do INSS relacionados à saúde mental. Representa 38% das licenças. E se for ver, quem que paga essa conta? Nós somos um país, né, a nossa política é o SUS.
E o SUS, quem provê é o Estado. E o SUS recebendo tudo isso aí, o governo fala, peraí, não dou conta dessa demanda. Então vamos distribuir isso aí. E aí a gente consegue ver quem acaba pagando a conta, né? E trazendo os elementos que o doutor falou, esses elementos, e o ponto que o Fábio comentou, precisam de uma boa pesquisa. A lei entrou, o doutor me corrija se eu estiver errado, em agosto do ano passado. Então isso já era para estar acontecendo as pesquisas, para que esses elementos pudessem entrar no PGR, na matriz de risco, e até, quem sabe, o INSS definir isso como uma doença ocupacional, né? E a partir daí, ou seja, o prazo de Implementação. é dia 26 de maio. Mas isso Mas já era para estar acontecendo, para quando chegar dia 26 de maio, já estivéssemos tomando ações para preservação e prevenção da saúde do colaborador. Que nada mais é que esse o objetivo fundamental, preservar a saúde do colaborador. E aí uma visão para a empresa, aumentando a produtividade e gerando retorno. Como eu já tinha até falado aqui, eu vou até fazer um parênteses aqui para poder colocar essa questão do prazo, tá? Então, essa portaria ela foi implementada em 28 de agosto, né, de 2024, e ela tem um prazo de 270 dias para ser implementada. Então, está havendo uma confusão aí com as empresas de segurança e medicina do trabalho, né? Eu até liguei para uma ontem e falei, olha, eu vou mandar um documento para você, uma empresa que eu faço, para que você mande para a tua empresa de SST, para que ela faça essa adequação. Então, na verdade, você tem um prazo de 270 dias, que vence dia 25 agora de maio, 270 dias, para que você implemente, e não para que você comece a implementar. É diferente, ok? Isso está na lei, no corpo da lei. Então, o que eu ouvi dessa empresa? Eu conversei com a nossa empresa, Rivelino, de Segurança e Medicina do Trabalho, ela falou que não é para colocar isso agora não, só quando vencer o meu PGR. Ok, é uma dedução que alguém deve ter passado para ele. O risco está correndo. O risco está correndo. Dia 26 de maio, se o fiscal quiser autuar a empresa, ele já pode autuar a empresa por falta desse elemento do teu PGE, essa construção nova do PGE. Então, o que você vai fazer é atualizar o teu PGE que já existe. E você já fez, ok? Mas aí outra coisa que ele falou, não, fala para o doutor Rivelino que se eu colocar tal coisa eu vou ter que cumprir. Falei, lógico, né? Aonde que está que você tem um carro que não tem combustível para andar? Por essa razão é muito importante com quem você faz a sua saúde e segurança do trabalho. Exatamente. Porque pode ser um tiro no pé do empresário, né? Se for delargado. Largar, exato. E nós temos um grande problema disso. Nós temos empresas de segurança e medicina do trabalho que têm empresas. Ela não vai olhar só para você, ela vai esquecer de você, ao contrário. Isso eu estou falando de janela, porque eu assessoro 20 empresas na nossa região e muitas empresas sofrem disso. A empresa prestadora de serviço não está dando conta. Ok? Então, só aqui elencando que esse prazo é para se corrigir, para se adequar à normativa que foi colocada. Não é a partir de 25 de maio, não. Até 25 de maio você tem que estar com esse troço regularizado. Agora, você vai aplicar? Sim, tem um plano de ação que você vai fazer. Então, você vai fazer tal coisa, tal data, tal coisa, tal data, mas isso já está previsto na sua PGR. Se o fiscal chegar lá, ele não vai te autuar. Sim. Ele vai dizer lá, ó, como é que estão aí, ó, está andando, ó, isso aqui está sendo feito, entendeu? Então, é essa precaução jurídica administrativa que a empresa tem que ter. Fora a precaução, exatamente, de você prevenir o risco, né? Nós estamos falando aqui da parte jurídica da coisa, do normativo, tá? Então, isso é extremamente importante. Então, as empresas que já estão com o prazo aí quase que caindo, né? Não entrem nessa de que não, vou fazer só o PGR quando ele vencer. Não façam isso. Isso é uma adequação. E tem um ponto importante em tudo isso, que agrava, inclusive, a situação, que peço até a ajuda do doutor, que a partir de tudo isso que nós estamos comentando, número de acidentes e doenças ocupacionais, se gera o FAP, que é o fator de acidente previdenciário. RAT-FAP. E esse FAP, ele está ligado diretamente à quantidade de imposto que você paga
que é sobre a folha de pagamento. Então, se o FAP é 1, corresponde a 3% da folha de pagamento. Então, se sua folha de pagamento é 1 milhão, né, você tem aí 30 mil de tributo. Se você tem uma nota de 1 de FAP, você vai pagar 30 mil. Ok, mas se você tem 1,4, esse FAP corresponde a 4,4 sobre a folha de pagamento. Então, se você tem meio, que aí é uma nota considerada boa, você não vai pagar 3, você vai pagar 1,5. Então, a gente já está falando aí em economias e ROI, né, de quem faz o trabalho como tem que ser feito. Um score que vai beneficiar quem está desempenhando o trabalho de uma forma eficiente. Trazendo economia para a empresa, dinheiro, caixa, para que ela possa, né, prosperar. Reinvestir. O FAT e o RAT nada mais é do que um seguro, né? Em que o governo falou assim, bom, vocês vão ter que ajudar a pagar a conta dos acidentes de trabalho. Então, quando você tem acidente na tua área, porque isso é uma área de atuação, né? O FAT e o RAT vai trabalhar exatamente ali com um percentual a mais. Quanto menos a tua área de atuação tiver acidente e risco, menor é esse índice que você paga sobre a folha de pagamento. Que aí é um outro toque para se trabalhar, é uma coisa mais contábil e jurídica, né? Mas ela existe sim. E tem os outros fatores. Por exemplo, o fator de você ter um funcionário afastado, eu tenho que repor essa mão de obra. Sim. São 14 custos que a gente tem. Antes de ser advogado, eu sou administrador de empresa e especialista em gestão de pessoas. Então, a gente trabalha muito com isso, né? Orientando as empresas. Então, quando você elimina acidente de trabalho e doença do trabalho, que é importante. Eu tenho uma empresa, para vocês terem uma ideia, que só tem acidente de trabalho, de trajeto. A empresa contribuiu com isso? Não. Deu nexus causal na empresa? Também não. Mas o acidente existe. Os 15 primeiros dias eu vou ter que pagar da mesma forma. E eu vou ter que colocar uma mão de obra para poder... Então, eu tenho o custo da mesma forma. Sim. Então, eu cheguei para um advogado, um colega nosso, ele falou assim, por que eu vou dar treinamento de direção defensiva se ele já tem habilitação? Eu falei, juridicamente está ok. Você só pode dirigir se você está habilitado. Mas se eu faço um treinamento, um desenvolvimento, né, que pode fazer parte do nosso PGR, né, de direção defensiva para motoqueiro, principalmente da região de Maringá, que tem muito acidente, né? Não só aqui, mas com outras cidades também, para se prevenir isso. Em vez de eu ter 5 acidentes no ano, eu posso ter apenas 1. Esse fator vai diminuindo o meu custo interno e meu custo de imposto. Que bem colocado pelo doutor Fátio Ratti, pega mesmo. Todo mês de outubro já sai o índice que você vai aplicar no ano que vem inteiro. Mas aí a gente está falando de uma sofisticação na gestão que eu suspeito que grande parte das empresas, né, dos empresários brasileiros, eles não têm nem consciência dessa sofisticação, da necessidade dessa sofisticação na gestão. E o que eu estou chamando de sofisticação na gestão? O Vitor Ribeirinho estava falando no começo, né? Falou, olha, você ter um colaborador numa função que não é uma função adequada para ele, isso pode gerar uma ansiedade e pode ocasionar, então, vamos colocar num caso mais extremo, num burnout, num pânico, né? Doença muscular. Doença pode até afetar o físico, né? Uma doença muscular. O risco atende muito, muito. Ok. Eu fico pensando numa software house pequena, tem lá 5 funcionários, e que o empresário é um empreendedor que ele saiu da faculdade, aprendeu a escrever o código dele, fez um software lá que se aplicava ao comércio que ele atendia. De repente ele vendeu para, olha, o software dele agora também serve para outro país, para aquilo, atendeu uma padaria, atendeu açougue, atendeu outra padaria, tal, ganhou ali a região dele, tem lá uns 40, 50 clientes, tem 5 funcionários. Entende que a gestão dele não é tão sofisticada assim. A gestão dele eu fui abrir empresa porque eu fui obrigado.
Eu aprendi a contabilidade, nem aprendi direito, eu mandei lá pro meu contador, porque eu não sei mexer com isso. A administração é mal o que ele consegue fazer nas horas vagas da programação. Exato. E de repente a gente começa a falar para esse empresário o seguinte, meu amigo, você tem que desenvolver um plano e você tem que prestar atenção no CCVCO, PZR, LTCAT. E aí eu vou trazer aqui uma pimentinha para essa nossa conversa, né? Um dos grupos, né, de empresários que eu participo, caiu uma dúvida lá assim, falou assim, pai, que negócio é esse? Agora eu não posso cobrar meta do meu funcionário? Porque se eu cobrar meta eu vou estar... Um fator... Pode ser um fator, né, que vai depois implicar em desvio social. Então, aí eu falo, cara, e agora? Pô, assim, e vamos, gente, vamos lá, não sejamos hipócritas aqui, né? Que empresas que não têm metas a serem cumpridas. E que empresa que não tem, né, objetivos a serem atingidos e metas a serem cumpridas até para sustentação da própria empresa, porque senão ela não sobrevive. Exatamente. E de repente esse empresário se vê agora, vou dizer assim, até acuado e fala, cara, e agora? O que eu faço? É melhor eu ser sozinho então na minha empresa? O que vocês diriam para esse empresário? Tenta elucidar o caminho dele. É esse rumo da conversa que eu quero trazer. Trazer um pouco para a prática assim, da vida real, né? Quando a gente fala, por exemplo, no presenteísmo. A maior parte do presenteísmo é algo que todo mundo tem em casa. Se não somos nós, é alguém dentro de casa, que é a enxaqueca. Quando você está com dor de cabeça, sentado na frente de um computador, a sua produtividade cai, né? E quando a gente fala em mulheres, né, menopausa, geralmente mulheres têm maior incidência, né? Incidência de enxaqueca. Então a enxaqueca já é um ponto trazendo para a prática. E quando a gente tem, por exemplo, você está com o filho doente, todo mundo vai trabalhar quando está com dor de cabeça. Ninguém falta no trabalho. Um filho doente é a mesma coisa. Você está ali, mas a sua cabeça está lá. E entre outras situações. Então, olhando para o empresário e no prazo que a gente está, eu acredito que é possível já tomar ações olhando para o ser humano, né? E não apenas para o número do tipo... minha mãe, quando começou, há uns anos atrás, ela começou com R$3.000 o cheque especial dela a empreender. E eu lembro que não tinha dinheiro, falava o aluguel, como é que vai pagar? E um dia eu cheguei lá, ela fazendo plano de saúde para os funcionários e tal. Por quê? Eu aprendi isso, uma questão humana de querer... Por quê? Porque era alguém que estava ali no ambiente de trabalho, por mais que era meia dúzia de meninas e tal, né? Ela queria ver aquelas pessoas bem, saudáveis, em razão de fato produtivas. E porque uma colaboradora estava precisando realmente cuidar da saúde, estava com problemas de saúde. Então esse lado humano, eu acredito que vai ser a maior ação que você possa tomar, se caso você ainda não tomou nas questões legais, de PGR, porque isso lá na frente você vai estar se resguardando, né, dos possíveis problemas que você pode ter. Então, é entender a outra ótica da coisa, é entender que se eu trabalhar a prevenção, não só por uma questão de legislação, mas se eu trabalhar a prevenção por uma questão de produtividade, eu tenho retorno desse investimento. É isso. Independente do tamanho da empresa. Aí. Sim, exato. Eu cito um exemplo, só cortando você, nós tínhamos, há 30 anos atrás, nós implantamos a ISO 9000 aqui, né, na região, não sabia nem que era isso na época. Mas nós tínhamos uma empresa, a gente conheceu uma empresa de extintor, que trabalhava a esposa, a filha e o marido. E tinha ISO 9000. 3 pessoas. Vocês não sabem isso, não? Então existem umas regras para você colocar, etc. Tudo isso. Então, eu falo que a administração, olhado para a pessoa e você ter uma condição de implementar algo simples, pode ser para empresa pequena, média ou grande. Uma coisa que eu aprendi que é muito interessante, isso é para empresa pequena, média e grande, eu falo isso para os RHs que eu converso com eles, que vivem cheios de não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá,
E eu falo para eles, pela vivência que a gente tem, né? Uhum. Posso estar errado em algum ponto, mas eu digo assim, pessoal, arroz com feijão com gostinho de filé mignon. É isso. Isso serve para pequena, para média e para grande empresa. Porque qual que é o objetivo da empresa hoje? Atrair pessoas e reter as pessoas. Perfeito. Como é que você retém elas? Dando bronca, falando mal, um ambiente ruim e tal? Não é, isso é psicossocial. Isso mexe, tá? Como ele falou. Se você tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo que deu a semana retrasada, né? Um cara do RH me ligou e falou assim, olha, nós estamos com uma menina aqui, ela está com a doença terminal e eu quero fazer uma campanha dentro da empresa para arrecadar dinheiro para ela, arrecadar fundo para ela. Eu falei assim para ela, advogado do diabo, né? A gente chega e fala assim, ela deu autorização por escrito? É, porque existe a legislação, né? Se eu fizer algo do nome de alguma pessoa que ela não autorizou, você vai ter um problema sério, né? Então a gente tem que ter regras para tudo. E uma delas é você ter uma empresa pequena, uma software house pequena, mas ela pode ter lá 2, 3, 4 empregados e ter algumas ações simples. Sim. Um happy hour, né? Lembrando o que eu falei lá no começo, para as empresas, microempresas, né? Para empresas EPPs, né? Empresas que faturam assim, até 360 mil ao ano ou 4 milhões e 800 ao ano. Se ela estiver enquadrada no grau de risco 1 e 2, elas não precisam montar o PGR, exceto se ela tiver algo que vá trazer problema no SST dela, do Segurança e Medicina. Como eu te falei, não adianta você ter lá 2 pessoas, mas ela trabalha em altura. Você vai ter que ter um PGR identificando isso. O ASO admissional de retorno ao trabalho, de mudança de função e de desligamento é obrigatório fazer. Periódico. Os periódicos, principalmente, né? Então, aí você abrange todo mundo, sem exceção. Mas dá para se colocar, sim, umas temáticas de trabalho, um adequado dentro de empresas que têm 1 ou 2 funcionários. Fazendo um paralelo, quando o engenheiro vai lá e identifica que ali tem um risco, por exemplo, um ruído, pô, aqui faz barulho, se aplica ações de usar um protetor auricular, por que entra daí no PCMSO a audiometria periódica? Para se identificar que está sendo preservado aquela audição do colaborador. Então, trazendo para o psicossocial, o que nós estamos acontecendo é a mesma coisa. Identificando esses riscos, criando ações e, a partir daí, o monitoramento e ações que possam se manter a saúde ocupacional ou até otimizar. E dentro dessa visão, aí entra realmente o atendimento psicológico, né, o acompanhamento psicológico, mas a base toda é a pesquisa. É se identificar quais são esses fatores. Entender. Coach, né? Eu acho que quando a gente fala de uma software house pequena, né, é interessante a gente aprender a ressignificar o problema, porque a gente está falando de um problema que ele é realmente grande, né? Falar sobre psicossocial, ele é subjetivo em certas formas, né? Mas pensa o quão difícil é implementar uma PGR numa empresa gigante, grande. Sim. Com setores, com muito perfil diferente. É complicado. Complicadíssimo. Isso. Agora, se você é uma software house pequena, você entende a importância disso e o ROI que você vai ter com isso, Perfeito. com um colaborador que vai preferir ficar contigo mesmo pequeno, ao ir num cara que está maior, mas sabe que lá o ambiente é mais Hostil, talvez, né? e aí você vai implementar um PGR que hoje é pequenininho, e aí você vai crescer. Hoje você é um software pequeno, mas você vai crescer. Pode criar um O diferencial. ambiente não é top. Entende? O Atrativo. valor disso. Ele vai se tornar um diferencial atrativo. De talentos que vão crescer com você sem você ter muitos problemas com o turnover. Fábio, incrível o que você falou, porque olha agora a visão de um colaborador, de um programador, de um desenvolvedor, estar num ambiente que não é tóxico. Existem 1000 ambientes aí, N ambientes. E olhando justamente, vamos trazer para a prática aí de uma software house, de uma empresa, e como a gente está falando em programadores, dados. Né? O dado da OMS é 14% que tem presenteísmo. Então, se hoje você tem 10 colaboradores, você tem um colaborador que, se ele ganha 5 mil reais por mês, vezes todos os encargos trabalhistas, você está deixando aí 10 mil na mesa de não estar identificando que esse colaborador, de repente, tem uma enxaqueca. E um ponto muito importante relacionado à saúde.
As doenças saem da mente. O estresse desencadeia o câncer. A oxidação das células. Então, a sua mente, tudo começa na mente, se inicia na mente. Tensão muscular. Existem testes que são biosensores. Então, por exemplo, um psicólogo aplica esse teste, pode aplicar esse teste, colocam sensores na pele, para ver, por exemplo, a umidade da pele, sensores cardiovasculares, por exemplo, o eletrocardiograma sendo monitorado, e coloca um computador na frente da pessoa. Você vai ver que a frequência cardíaca aumenta, as glândulas sudoríparas começam a transpirar. Você vê que aquela pessoa tem uma doença e aquilo pode desencadear um sintoma físico, uma dor nas costas. Tensão muscular de estar na frente do computador. E aquilo vai se converter realmente numa doença com atestado. Então, quando a gente cuida da mente, olha o tamanho do potencial que a gente pode trazer. Não dá para dissociar a parte física da parte mental, são inteiramente interligadas, né? E trazendo para software house, né, um cálculo simples como esse, se você tem 10 colaboradores, bem provavelmente um colaborador a gente está trazendo para essa realidade, né? Legal. Eu achei bem interessante essa tua visão, Fábio, a maneira de enxergar, né? Que, cara, isso aqui, ele é uma obrigação, mas olha, pode ser uma grande oportunidade para você trazer um diferencial. Agora, além, claro, do retorno, que a gente já está falando em se trabalhar a prevenção, se trabalhar um ambiente bom, que a gente já falou ali, né? De reduzir o custo que a gente vai ter por não ter um colaborador presente, né? Eu só quero trazer uma outra pimentinha aqui para essa discussão, que assim, imagina o seguinte, nesse mesmo cenário que eu pintei aqui, você é um programador que evoluiu na sua empresa, criou seu software, então você é um empresário por acaso, porque você, na verdade, é um programador que aprendeu a ter uma empresa, aprendeu a administrar, aprendeu a liderar por necessidade. Ok. Como tantos outros ramos a gente tem, né, esse empreendedorismo por necessidade. Agora, você nasceu em 1970. Para ser generoso ainda, tá? Quase acertou a minha. Eu vou por último. E eu tô só no parênteses aqui, né? O meu filho tem 8 anos, ele fala assim, pai, na época de 1900, vocês brincavam de... Não sei o que. Pô, porque eu sou de 82, eu falo, não. E ele fala pra mim, minha esposa, pai, mãe, em 1900 vocês não sei o quê, como se fosse um século atrás, né, cara? Eu acho até esquisito. Porra, esquisito. Mas, concluindo a linha de raciocínio. É uma geração diferente dessa nova geração. Eu particularmente, não gosto de generalizar e falar, geração Z, geração não sei o quê, é assim, assado, papapá. Porque eu acho que tem casos e casos. Agora, não dá pra gente ignorar o fato que os comportamentos são diferentes. E aí, quando eu tô falando os comportamentos, eu tô falando comportamento dentro de casa, o comportamento na escola, o comportamento no trabalho. Como é que vocês veem essa questão geracional com essa mudança no mercado de trabalho, com esse advento tão acelerado da tecnologia, agora com inteligência artificial mesmo, né? Mais acelerado ainda, com o home office, colocar tudo isso aí dentro de um caldeirão e você falar para o dono da empresa, que é um programador lá de 1970, que, convenhamos, ele viveu outras experiências na vida dele. E difíceis, né? Em termos de liderança. Não tinha liderança, era o chefe. O chefe chegava e falava, faz isso aqui. Não quero fazer. Como assim não quer fazer? É pra ontem. E bate na mesa. E tal, né? E, cara,
como é que esse cara, como é que é a mentalidade dele para lidar com todo esse ambiente agora? E imagina assim. E ainda tem uma norma agora que tá agora apontaram aí, ó. E você agora tem uma norma que você tem que ficar esperto com ela. Exatamente. E imagina a inteligência emocional por passar confisco, né? Época de Collor, Pô, ter o dinheirinho na conta, então desafiador. Eu acho que se resume em uma palavra: informação. Então, antigamente a gente tinha um acesso à informação restrito. A não ser quando nós conseguimos nos comunicar, ou a televisão, que dá a informação, que ela decide sim, dar. E hoje, se você quiser ter uma aula de saúde ocupacional, você abre um chat GPT e começa a perguntar para ele. Em 2 horas você está um perito no assunto. Se você conseguir assimilar, entender e aprender tudo aquilo ali. Então a informação desencadeia muita coisa. Por isso que a gente tem que ser compreensível, né, com essa geração e não, de repente, somente apontar. Faz sentido, doutor? Eu tô olhando bem. Faz muito sentido. Nós temos segmentos hoje que estão perecendo de mão de obra. Por exemplo, por causa disso, exatamente. Hoje a tecnologia avançou muito, mas eu tenho uma área na metal mecânica que não tem mão de obra. o povo não quer trabalhar de metal mecânico. Não, a pessoa não tem, não existe mão de obra, né? Ou seja, o cara não quer ser mecânico, ele não quer ser lavador, ele não quer ser um serralheiro, ele não quer ser um soldador, ele não quer ser um motorista scraper, ele não quer ser. Ponto. É essa geração que nós vivemos hoje. Se você for numa indústria mecânica hoje, antiga, você vai ver muitos trabalhadores com mais de 50 anos de idade. E uma coisa que eu pude perceber em Santa Catarina, e foi até uma pesquisa, algumas empresas de TI com pessoas acima de 40 anos. Sim. Então nós temos vários pontos de vista para você tomar e áreas que se afetam. Por exemplo, eu fui num sindicato, o sindicato chegou em mim e falou assim: quantos acidentes você pegou de Maringá até Curitiba? 4 caminhões. Eu falei: pois é, qual a idade média desse pessoal será? Então nós temos segmentos que estão morrendo por falta de mão de obra, porque essa geração vem com uma estrutura tecnológica já definida. Entendeu? Então, como que o empresário se vê nisso? Não tem como você fazer, você vai consertar um carro home office, teletrabalho. Como você vai? Não vai fazer. Eu digo até culturalmente, doutor Ribelino, porque o que acontece? Eu tive uma conversa com um empresário não faz muito tempo. Ele falou assim para mim: eu não contrato mais jovem. Porque ele é de uma geração. Já tem uma cultura organizacional diferente. Exatamente, ele vem de outra pegada ali do meio de trabalho. E ele tem menos dificuldade em lidar com quem é próximo da idade dele. Então ele falou: eu agora contrato 40 a mais. Por quê? Porque aí a outra eu consigo conversar, ele consegue entender o que eu tô falando e a gente não entra em conflito. Porque quando eu vou contratar um de 18, eu falo uma coisa, parece que é tudo grego que eu tô falando. Os gestores de empresa hoje, principalmente quando eu estou me dirigindo aqui, é o pessoal que faz a gestão de pessoas. Aí não importa, porque em Maringá a gente tem ainda uma cultura de DPzão, né? O cara que faz departamento pessoal faz RH também e vice-versa. São duas coisas distintas, porém, para se economizar, tem esse profissional. O que eles têm que trabalhar hoje? É exatamente essa mudança de cultura, né? Trabalhar essa mudança de cultura dentro da empresa. Eu tenho uma empresa agora que ela é da metal mecânica e que chegou no ponto que o cara falou: não dá mais, por isso que eu estou contratando você, o que eu tenho que fazer? Entendeu? Então eu tenho um profissional de RH lá dentro e eu, um profissional jurídico, para poder fazer algumas outras coisas que precisam ser feitas. Então o que eu falo para os gestores hoje? Vocês vão ter que tentar mudar esse perfil, essa cultura organizacional, aos poucos se muda dessas empresas. Porque o que a empresa acha de segurança e medicina do trabalho, gente? 90% das empresas. O que elas acham que é medicina e segurança do trabalho? Custo. Custo. Ela tem que pagar o PGE, ela tem que pagar uma empresa para fazer, ela tem que pagar os exames admissionais, demissionais, da difusão, tração periódico. Para motorista tem que fazer o toxicológico. Então, tudo é custo. É custo. Só que o governo também tem que olhar para esse lado. Sim. Muitas empresas do país aqui são empresas de pequeno porte e médio porte. O governo pensou um pouco
Mas eu acho que tem que pensar mais ainda. Claro, como eu falei, o problema psicossocial ou o acidente, ele está na pequena, na média, na grande, no 1 funcionário, no 2 e no 1 milhão de funcionários. Ele vai acontecer. Então, tudo isso é realmente aplicado. Essa questão do psicossocial já estava dentro da NR1, já estava dentro da SST, porém não estava escrito de maneira formal. Agora ela está. Então, nós vamos ter que trabalhar. Tem que trabalhar. E ainda falo, a prevenção é o melhor remédio. Sim. Para os gestores de RH novamente, arroz com feijão, com gostinho de filé mignon. Dá certo. O melhor remédio e o mais barato. E o mais barato. Para as empresas que querem evitar custos altos, o burnout está vindo aí e está vindo pesado. Sim. Isso eu alerto principalmente as empresas de tecnologia, porque o burnout está dando muito para o pessoal da área de TI e da área de escritório, parte administrativa e etc. Isso é muito caro para a empresa. Doutor, nossa solução, a ClubMed, ela tem um monitoramento de burnout, onde o RH, né, ou o gestor da empresa, seja o empresário, ele consegue monitorar esses índices, se é alto risco, médio risco, baixo risco de burnout. E, de fato, quando a gente começa a aplicar esse teste no início, o índice sempre é risco alto, médio, jamais baixo. Amarelo e vermelho, né? E eu concordo, assim, eu acredito que, de fato, é um custo para o empresário a saúde do trabalhador. Veja bem o que eu falei aqui agora. Eu concordo com o empresário quando ele diz que a saúde e a segurança é um custo para ele, desde que ele esteja fazendo com a empresa errada. Porque a partir do momento que você contrata uma tecnologia que não é de uma empresa séria, isso vai ser um custo. A partir do momento que você não escolhe um serviço que faz como tem que ser feito, isso vai ser um custo. A partir do momento que você escolhe um jurídico que não te atende como deveria, com o olhar que deveria, isso vai ser um custo. Muitos empresários, quando a gente apresenta, a gente sente a queixa dos vendedores. Mas isso é um custo. De fato, não é um custo. Por quê? Aumenta-se a produtividade, reduz o afastamento. E quando a gente começa a olhar para dados e pesquisas, como a exemplo que eu dei da OMS, a cada $1 retorna-se $4 para a empresa. $1 investido em saúde e bem-estar, retorna-se $4 para a empresa. Então a gente começa a entender que não é um custo, e sim, desde que feito da maneira correta, é um investimento. Isso é um investimento. A tecnologia é uma grande resposta para essa pergunta que a gente está fazendo aqui, sabe? Então, assim, ela ajuda, por incrível que pareça, a tecnologia ajuda a humanizar o processo. É até meio irônico. É verdade. Né? Muitos pensam que a tecnologia está aí para tirar o emprego de massas, né? Mas hoje, que você pega, por exemplo, dentro da nossa solução, você consegue construir formulários que eles são clássicos, onde você faz um formulário de muitas perguntas, e aí quando você, como usuário, olha um formulário de pesquisa gigante, com uma página cheia de perguntas, o que você vai fazer? Teu engajamento, ele vai na hora, ele vai cair. Agora, quando você tem uma métrica de perguntas e respostas dessa pesquisa, que ela soa como uma conversa, como a gente está fazendo aqui agora, a chance de você ter uma coleta de dados mais rica, mais humanizada, você aumenta. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O líder hoje ele tem esse desafio geracional, ele tem de custo, normativo e tal, mas se ele não entender e como usar a tecnologia a favor dele para ele escalonar de forma humanizada, usar as soluções de tecnologia que tem essa proposta, né? Que não é simplesmente uma pesquisa obrigatória, mas é uma conversa com o colaborador, é um canal aberto para o colaborador levantar a mão mesmo, né? E essa geração que está vindo agora, ela não conversa mais como a gente está fazendo aqui agora. Ela vai conversar pelo WhatsApp, pela rede social, ela vai conversar por um canal de tecnologia, né? Então a gente tem que realmente, nós também líderes de tecnologia, a gente tem que usar a tecnologia para atender esses pontos do PGR. E uma coisa que eu quero dizer a vocês, a todas as empresas, de um modo geral, né? Não só a Software, nós estamos com 3 problemas muito graves dentro das empresas hoje, e que está agindo de forma muito forte no psicossocial mesmo, que é o assédio moral, o assédio sexual e a agressão dentro da empresa. São mais 3 elementos que estão dentro daqueles fatores que eu disse a vocês, né? Isso está acontecendo muito
E nós temos problemas graves com relação a isso, né? Isso dá, além de ter o problema psicológico que a pessoa vai ter, há o dano financeiro para a empresa também. E isso não sai barato. Não sai barato. Então, nós temos que ter palestras anuais, um canal de denúncia, isso é extremamente importante. A LGPD está sendo implantada, tem que implantar, mesmo que a sua empresa seja pequena ou não, implanta. E tudo isso faz parte desses elementos para se fazer essas tratativas, tá? Isso também é muito importante. Todas as empresas vão ter que trabalhar esses requisitos agora, tá? Além de ser crime, né? Alguns deles, ainda nós temos esse problema comportamental dentro da empresa. Sim. Né? Isso é extremamente importante para que a gente... E aí a gente fala de geração, nessa geração agora, ela tem acesso à informação a todo e qualquer momento. Então ela sabe dos direitos dela. Sabe? Ela sabe. Então ela já consegue detectar que você está ausente de algum procedimento que na lei está dizendo que você está... As empresas estão com vários problemas. Isso por quê? Porque se cria muito grupos, né, de WhatsApp e começa ali a fazer as brincadeiras. São agressões, são, vamos dizer assim, até aspectos sexual, comportamental. Tudo vai em grupos de WhatsApp. Só que o WhatsApp de onde? Da tua empresa. Quem paga a conta? O cara se divertiu, mas quem vai pagar a conta é o dono da empresa. Bota isso na cabeça de vocês. Tá? Então isso é uma coisa que tem que ser tratada. Faz parte do PGR, eu gostaria que as empresas tivessem uma atenção especial a isso, colocar no PGR todo ano aí, ou a cada semestre, né, os treinamentos voltados para essa questão, né, de agressão dentro da empresa, respeito à sexualidade, à intimidade, né, tudo isso tem que estar dentro de um treinamento dentro da empresa. E acrescentando um treinamento muito importante que gera-se um fator aí, que é um fator, é a liderança. Então, é muito importante, né, o gestor fazer o curso de liderança, né, investir realmente nisso aí, que desencadeia quando um colaborador não é reconhecido no ambiente de trabalho, isso desencadeia, sem uma doença, provavelmente um sintoma ali, uma saúde mental afetada. Então, uma simples liderança. Sim. Bom, eu vou só encerrar aqui algumas coisas, talvez não sei se você fosse perguntar ou não, mas para os empresários aí, né, aqui né, o canal. Aqui a gente fala em preservação, em antecipar as coisas, mas também fala do que pode acontecer. Qual é a aplicação da multa por não ter esses trabalhos desenvolvidos na sua PGR? Quanto vai doer no bolso? Exatamente. Esse item 15.3.2.1, né, que é o item 1.5 da NR1, ele está especificado como de saúde, né? E está no risco, ele está no item 3, e ele vai ter hoje uma multa de mais ou menos R$ 1.799,39 a R$ 5.244,95. Rivelino, isso é por ação ou por pessoa? Nós não sabemos ainda. O fiscal faz uma coisa, existe um setor lá no Ministério do Trabalho que faz a aplicação de multas e recursos, tá? Então isso vai depender do tamanho da empresa, se ela já teve o passado, né, e etc. O que é mais importante? Dia 26, você está apto a ser autuado. Ponto. Se não tiver o seu PGR ali atualizadinho, tá? Então é isso que eu quero dizer aí para o empresário, né? Tem aquele que só pensa no valor da multa, etc. Então eu já estou passando. Corre. E o problema é maior, dependendo do risco, você vai responder isso para o Ministério Público do Trabalho. Que aí entra num processo, né? Outra coisa, a pessoa vai ser processada e etc, etc. E aí o buraco é mais embaixo, né? Aí fica mais difícil, porque aí você passa a ser fiscalizado por dois órgãos, né? Para as delegacias regionais e para o Ministério Público do Trabalho. Eu já vi muitas empresas, assim, maiores da cidade, do município, né? Serem fechadas quando chega nesse ponto, e a multa realmente fecha a porta. Fecha a porta. Então, assim, muito cuidado. Eu acho que não é um bicho de sete cabeças, parece ser, mas alguns elementos que podem ser trabalhados se consegue fazer, sim. É claro, como o próprio tutor falou aqui, a gente tem que trabalhar com empresas que nos dê retorno, que nos assessorem, que seja parceira da empresa, ok? Eu estou falando isso de janela, por quê? Porque a gente até teve que montar uma empresa de segurança e medicina do trabalho para atender os clientes nossos. Por quê? Porque a gente via que realmente não tinha. Então, a Essencial Go hoje, que é a nossa empresa, ela nasceu exatamente para fazer esse trabalho de assessorar, né? De fazer essa parceria com a empresa para deixar ela mais assertiva nesse ponto, né? Assim como a empresa dele trabalha na prevenção,
né? A nossa também irá trabalhar na prevenção, mas vai fazer algo a mais, que são aí os laudos, fazer a vistoria adequada e etc, né? O que a gente costuma pegar por aí são PCMSOs, LTCAT, ALIP, PPP, ordem de serviço, bem contrário ao que é realmente necessário, só para cumprir exigência legal. E você pode trabalhar isso de uma forma diferente. Você pode cumprir a exigência legal e fazer a prevenção, como é a empresa dele que trabalha também. Né? Ótimo. Então, isso é extremamente importante para que a empresa tenha uma assessoria adequada. Né? E essa assessoria entra a prevenção, entra a parte técnica, que isso existe, e existe a parte jurídica também, que tem que ter. Né? O que o doutor falou assim, ó, o que você é obrigado é fazer isso, você tem que fazer isso, Exato. né? E quando a gente traz um pouco na questão da prevenção e da própria Clube Med como plataforma, sim, existe a prevenção, mas também existe o tratamento. Então, quando a partir do momento que se é identificado que determinado setor, né, ou o risco de burnout, como o doutor acentuou, podemos, dentro da plataforma, o colaborador pode passar a ter esse atendimento psicológico, com o psicólogo, aplicando-se testes e a empresa, a partir daí, colaborando, tratando, né? A gente já está olhando aí já para a fase do tratamento em si, para a cura, depois que já foi diagnosticado e já chegou no ponto reativo. E na Clube Média, o gestor ali ele tem acesso a dados importantíssimos, quantos são tabagistas, quantos são obesos, quantos têm problemas cardíacos, quantos não, né? Não sabe do indivíduo, mas ela consegue ver da instituição questões de dados. Problema renal, enfim, frequência respiratória, problemas respiratórios e de saúde mental. E a partir desse momento, mesmo dentro da plataforma, conseguir gerar ações para cuidar da saúde do colaborador. Sem contar que, na minha visão, o maior peso que a solução tem é, de fato, cuidar da saúde do colaborador. Você coloca um médico praticamente dentro da sua empresa com a Clube Med. É um médico 24 horas de onde o colaborador estiver. Então, é um representante, é um motorista, foi viajar, não está se sentindo bem, pode passar uma consulta. E aí nós temos os médicos especialistas, que aí entra psiquiatra, né? Então, peraí, esse colaborador já está tendo um ataque do pânico, então não adianta só o psicólogo. Precisa de um psiquiatra passar uma medicação para controlar aquilo e, a partir do momento, iniciar o tratamento, que aí, bem provavelmente, vai ser um psicólogo. E tudo isso a empresa consegue com a Clube Med. E falando em custo, a gente está falando aqui justamente pela parceria Clube Med e TecnoSpeed. Um plano de saúde, a gente sabe que eu mesmo sempre estou consultando ali o valor de um plano de saúde para mim. R$600. Minha mãe tem 60 anos. O plano dela bateu R$2.100 mês. Nós estamos falando em quase R$25.200 por ano. Para ir num pronto atendimento que também está saturado. É difícil, médicos, né? E quando a gente fala na Clube Med, justamente pela parceria TecnoSpeed, nós estamos falando em menos de R$1 por dia. Oferecer tudo isso ao colaborador, gerar todo esse retorno para a empresa por menos de R$1 por dia. Fala pessoal, eu vou interromper esse podcast aqui mais uma vez porque eu quero falar com você, gestor. Meu nome é Vinícius Sestari, eu sou CEO da Clube Med. Já imaginou um médico 24 horas dentro da sua empresa, onde você estiver? Nós, da Clube Med, sabemos os desafios na pele do gestor e das empresas. Retenção de talento, recrutamento e seleção, afastamento por doenças, rotatividade, mas principalmente a saúde dos seus colaboradores. Ao invés de perder tempo resolvendo tudo isso, deixe que a Clube Med facilite o seu trabalho e o cuidado com os seus colaboradores e com a saúde da sua empresa. Escaneie o QR Code, clique no link aqui abaixo e tenha um médico 24 horas na palma da sua mão. Boa. Maravilha. Eu acho que pra gente encerrar, se eu pudesse resumir, a gente falou muita coisa aqui, né? O papo foi bom, viu? Desde a camisa do Donald Trump até... Eu vou levar esse poste pra ele ver lá. Eu contei tua história aqui. Não sei, se ele não gostar, ele vai romper o contrato comigo.
Mas assim, não sei se vocês concordam comigo, mas se eu pudesse resumir todo esse nosso bate-papo, que foi bem enriquecedor, por sinal, a gente tem uma normativa atualizada, ou seja, a gente tem uma obrigação, ela precisa ser cumprida. Agora, essa normativa, ela traz muito mais reflexões do que apenas a aplicação de uma obrigação. Perfeito. Ela Eu traz- entendo que o Ministério do Trabalho, durante um período aí até grande, não vai sair autuando todo mundo. Costumeiramente eles não fazem isso, as delegacias regionais do trabalho. Mas você pode ter um fiscal que realmente trabalha assim. Mas eu não acredito que ela saia por aí dando multa a rolê por um aspecto que vai ter bem trabalhado. Nós já temos empresas como aqui, já trabalhando com esses quesitos de prevenção, que vai fazer parte de PGR, que é extremamente importante. Então, eu acho que isso é um ganho, né? Eu quero dizer para todos os proprietários de empresa, né, os investidores, etc., que se souber trabalhar arroz com feijão, com gostinho de filé mignon, dá certo, e você cumpre a legislação e você reduz custos. E isso é importante trabalhar isso hoje. Sim. Eu não vejo problema de uma pequena, média ou grande empresa aplicar coisas simples. Ter o olhar para o funcionário. Ponto. Eu acho que esse é o ponto, né? A gente, de fato, entender essa obrigação e transformar essa obrigação numa oportunidade. E aí, ressignificar isso com vários insights que a gente já teve aqui. Como o Vinícius falou, poxa, peraí, vamos trabalhar aqui a prevenção, porque você tem um retorno, fatalmente você tem esse retorno, né? Você trabalhar bem trabalhado. O Fábio trouxe insights valiosos, né? Sobre, cara, transforma esse teu cenário num diferencial, né? Transforma isso num diferencial da tua empresa que pode parecer que não tem tanta competitividade frente aos grandes, mas pode ser um diferencial, sim, principalmente para essa nova geração, olhando que busca mais qualidade de vida, né? Que não é só a grana ali, o status, como talvez mais acentuado com o objetivo de outras gerações. Inclusive, você deve continuar esse assunto, né, Fábio? Sim. Aproveita o espaço para fazer um convite. A gente do Wi-Fi nós vamos fazer um webinar específico sobre a normativa também, Legal. para que o nosso público também possa ser impactado, né? Não, e a Software House, especialmente porque a Software House, a gente falou de custo-benefício, ela pode utilizar uma solução como a nossa ou as que foram citadas aqui, mas a nossa em particular, ela pode aplicar dentro da empresa dela, mas ela pode ser um revendedor para a base dela. Olha, legal. Da nossa solução. Então, ela pode levar uma solução frente à normativa e ainda ter uma entrada de receita. Melhorar o seu ambiente e ainda trabalhar. E no caso, eu acho que a Software House ela é referência para muitas empresas em muitos aspectos, né? Não só no caso do Wi-Fi Pesquisas, acho que também no Clube Med, você implementar isso na sua empresa, ter sucesso com isso, você leva isso para frente com autoridade, né? Você leva isso, poxa, com gosto. Olha, tá me fazendo bem. Você se torna um fornecedor essencial. E uma coisa que eu indico às empresas é estruturem os seus RHs, estruturem o seu sistema de gestão de pessoas. Não é um investimento muito bom você trazer profissionais, você trazer consultorias que consigam colocar coisas simples, mas funcional, Isso. né? Com custo reduzido. Né? E às vezes você não consegue contratar. De novo, vou dar o exemplo daquela software house que tem 5 colaboradores lá. Não vai contratar um RH. Não vai contratar um RH. Não. Estou falando aqui no mercado, só cortando você e alimentando. Um profissional de RH aqui na nossa área, aqui na nossa região, que eu faço pesquisa, né? Ele circula entre 8 e 9 mil reais. Um bom gerente de RH, assim, né? Mas você vai nas grandes capitais, nós temos aí de N valores, né? 15, 20, 30, 50, etc. Mas, como a empresa no Simples hoje, ela tem 38% sobre sua folha, só de folha a mais. Uma empresa no lucro real ou no lucro presumido, ela chega por 76%, 78%, sem benefícios. Estou falando só de custo, só de provisão e de encargos, né? Então eu falo, se você reestruturar o seu RH com um profissional adequado, ou contratar uma consultoria, mesmo que você seja pequeno, para colocar algumas coisas, uma empresa que tem uma prevenção, você vai evitar muitos problemas. Então o que o pessoal
que eu deixo aqui para todos os gestores, os 5 elementos que ele tem que trabalhar nessa estrutura do PGR hoje, tá? É estimular as relações dentro da empresa, é extremamente importante. Aperfeiçoar a comunicação, que eu falo que é o maior defeito que tem nas empresas hoje, na pequena, na média, até na grande, tá? Valorizar a diversidade, isso é extremamente importante, né? A gente tem que estar sempre, reconhecer os profissionais, olha só, quer dizer que cargos de salário e avaliação de desempenho pode fazer parte do meu PGE? Por que não? Isso trabalha muito o psicossocial da pessoa. Uma pessoa travada na empresa, ela não responde. Tá? E adequar o ambiente físico, isso é extremamente importante, né? Cadeira, móveis, ar-condicionado, né? Um aparelho melhor, um layout, vamos dizer assim, um pouco mais adequado. Eu sei que as empresas de tecnologia de informação já têm isso mais que estruturado, mas a maioria das empresas não tem, né? Então, esses são 5 elementos básicos que já dá para a pessoa começar a colocar em prática. Tá? Isso é importante. Para o gestor aí, que, digamos, não tem condição de contratar um RH ou não está no momento de contratar um RH, né? Um treinamento de liderança, né? Pequenos investimentos, sim, ele vai ter o retorno. Garantido. Contratar uma empresa séria de saúde e segurança do trabalho, soluções e benefícios, não Clube Med, mas existem N que possibilitam esse retorno sobre o investimento, mas eu acredito que investir em capacitação pode gerar um retorno, sim, para o pequeno, até curto e médio prazo. Eu acho que a capacitação ela traz até essa mudança cultural no próprio dono da empresa, porque ele vai ter que entender que é uma outra realidade. E assim, até então dava para levar meio nas coxas, agora não dá mais. Agora tem normativa e para aquela empresa que quer ter até uma certificação em saúde mental dentro da empresa, já tem a lei 14.831 de 2024, está certificando as empresas aí que adotam critério aí de promoção da saúde mental. Ou seja, um certificado aí do governo federal que vai trabalhar. Ou seja, você vai colocar um certificado na sua parede, que você é uma empresa responsável com a saúde mental, comprometida com a saúde mental, e que aí tem que estar sendo feito aí o dever de casa, que é de fato o PGR, alimentando essas questões, né, de identificar os fatores sociais dentro da sua empresa e tomando ações que aí envolve a assistência psicológica, entre outras coisas que você pode estar trazendo para os seus colaboradores para receber esse certificado. Canal de denúncias. Extremamente importante, né? Sim. Legal. Gente, o papo tá bom, mas eu preciso encerrar. Quero agradecer demais aí a presença de vocês. A gente podia se estender. Papo tá bom, viu, Jonas? Foi fora. Nós falamos só de um item da NR1. Mais 38. Ai, o pessoal já vai deixar agendado, mais 38. Esquece. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigado, Vinícius, pelo todo o esforço aí para estar com a gente aí. A gente sabe que foi um esforço grande, né? Dr. Rivelino, indico demais o trabalho do Dr. Rivelino, tá com a TecnoSpeed já há quase uns 10 anos. Quase uns 10 anos, né? Tempo. Bom, graças a Deus. É isso aí, o Fábio, brigadão, Fábio, ter parado um tempinho aí para bater esse papo com a gente. Agradeço. E continuar esse papo aí no webinar do iFire. Vamos lá. Jonas, eu fiquei muito lisonjeado com o convite. É um prazer estar aqui com os senhores, estar com todo mundo aí. Eu acho que isso é o sentido da vida, a gente compartilhar ideias, né, experiências para se tomar caminhos e decisões. Isso aí. E assim, um ponto que eu sempre trago é que alguns dizem que é a atenção, né? Hoje na era da informação, qual é o bem mais precioso, né? Alguns dizem que é a atenção, outros dizem que é o tempo. Mas de nada adianta a gente ter um carro na garagem e tá cometido uma doença. De nada adianta a gente ter uma casa e tá com um filho num corredor de hospital. Então eu ainda sou daquele que acredita que a saúde é o nosso bem mais valioso. Boa. Você deve ter 1001 problemas. Fábio, né? 5.900. Todos nós temos 1 milhão. Doutor, tem problema, doutor? Suas empresas têm problema? Mas quando a gente é acometido a uma doença, a gente passa a ter somente um problema. Então essa é a importância da saúde. Boa. Obrigado de coração. Foi um prazer estar aqui com você. Ótima reflexão. Então, Rivelino, obrigado novamente. Obrigado. Eu que agradeço o convite aí de vocês. Muito obrigado. Estamos à disposição para outras conversas aí. Como eu falei, mas tem 38. Boa, muito Valeu, gente.
Valeu, Fábio. Brigadão, cara. Pessoal, até o próximo Além do Software. Espero que vocês tenham gostado e espero que tenha trazido também alguns insights para vocês prepararem suas empresas, seus negócios para essa nova realidade e correr, gente, porque o prazo está curto aí. Não dá para deixar, não dá para esperar muito tempo mais não. Beleza? Valeu, até a próxima.